Fala pessoal, tô aqui com o Washington Neves, né, nossa amiga aí das antigas, já foi cliente da New Will há aproximadamente de uns 8 anos atrás, foi embora para Londres, lá na Inglaterra, se tornou barbeiro lá e tá vindo direto de Londres aí para poder trazer e contar a história dele para nós, né, para trazer inspiração, trazer uma motivação para vocês entenderem como é que é a vida de um barbeiro fora do Brasil hoje. Washington, tamo junto, cara, faz seu nome aí, se apresenta aí pra galera. É um prazer, primeiramente, estar aqui. Uma pessoa que sempre admirei, o Will, desde o começo, pegando o movimento da barbearia, evoluindo. Admiro demais, já estava te acompanhando lá fora. Como você falou, sou o Washington, cliente, quis me tornar barbeiro, me desenvolvi e, graças a Deus, eu fui para Londres e lá eu tive o sucesso de abrir uma barbearia. Show, cara. É isso aí. Washington, agora a gente tem uma dúvida assim, muito grande, porque dentro do mercado de barbearia existe muito essas falas, né, da galera, quero ir embora do Brasil, quero ir embora para Portugal, quero ir embora para Europa, quero ir embora para os Estados Unidos para poder trabalhar, né? O que é que te levou a ir embora do Brasil? Qual que foi a sua finalidade? Você já foi para ser barbeiro? Ou você aprendeu lá? Como é que foi essa? Eu fui pela curiosidade. Eu sempre trabalhei CLT. E aí eu estava com muita curiosidade de ir para fora e eu sabia que lá eu não teria essa oportunidade de chegar trabalhando numa empresa. Uhum. Então, e a gente sabe que cabelo tem em todo lugar. Sim. Gente querendo cortar cabelo, barbearia. Tem essa questão implícita da informalidade da barbearia. Você chegou aqui, você fez um teste, às vezes no mesmo dia você já está trabalhando. Então eu vi isso como uma oportunidade e fui para a Inglaterra, que era um lugar que eu gostaria de morar, pela cultura, até mesmo pelo retorno financeiro, que lá a Libra vale 7,5 agora, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje está valendo 7,5. E aí fui, entendeu? Conheci lá e eu vi que lá dava para trabalhar como barbeiro, me desenvolver como barbeiro. Voltei para o Brasil, que era em torno de uns 2 meses, voltei para o Brasil, fiz um curso de 15 dias, isso era pandemia. Sim. Fiz lá em BH um curso de 15 dias, aprendi, trabalhei numa barbearia que estava meio ali na clandestinidade porque era pandemia, né? Sim, sim. Aí quando passou o boom da pandemia, eu já trabalhei em outra barbearia um pouco melhor e abri uma aqui no Brasil. Show. Na onde? Qual eu cidade? Abri lá em Nova Lima, no Jardim Canadá. Bairro, Uhum. O aluguel era barato e tal, aquela coisa, e me ajudou nisso aí. Mas aí fiquei lá 1 ano, e aí sim eu senti firmeza para ir para a Europa. Mas desde o começo, o plano era ir para a Europa. Estava só me preparando. O plano era ir para Inglaterra. Isso, para Inglaterra. Então, uma coisa que eu acho interessante pra caramba da profissão de barbearia é exatamente isso aí, cara. É uma profissão que ela é um passaporte, né? Você vê, por exemplo, você foi barbeiro em Nova Lima, você foi barbeiro na Inglaterra, agora você está retornando para o Brasil de novo. Então, é uma profissão que dá liberdade. Não onde você chegar, como você trouxe, né? Tem cabelo para cortar. É uma profissão que traz retorno, você ganha por produtividade, né? O cliente que você conquista, dificilmente você vai perder se você for um bom profissional, não só tecnicamente, como criar conexões autênticas com o seu cliente, né? Se você saber manter o cliente ali na cadeira, ter esse jogo de cintura também é importante pra caramba. Mas o importante é, se você é barbeiro, independente de onde você estiver, você consegue remunerar, e dificuldade financeira, dificilmente um barbeiro vai passar hoje na realidade que a barbearia é, né? Sim. Que o mercado se evoluiu muito, principalmente assim, na época que eu peguei barbearia, eu acho interessante, igual quando você entrou ali e tal, eu entrei ainda um pouquinho antes, né? Então a gente pegou aquela época que você desbancava o tiozão, por quê? O tiozão não sabia fazer um degradê, não sabia ainda fazer um risquinho, um freestyle. Então a gente que entrou nessa época, a gente ganhava muito espaço de mercado por saber fazer um serviço diferente. Agora a gente já vê que hoje a nova onda do mercado já vem buscando novas coisas. Por exemplo, hoje cortar cabelo minimamente bem já é uma obrigação do barbeiro. Ninguém entra numa barbearia na dúvida de que vai cortar o cabelo bem ou mal. O cliente quer saber o seguinte, qual a experiência que ele vai ter ali dentro, né? O cliente quer saber qual a tratativa, qual a mentalidade do ambiente. Por exemplo, um cliente empresário, empreendedor, hoje ele busca um ambiente que tem frequência, para que ele se sinta confortável. Sim. Então hoje talvez ele não vai buscar ali um risquinho, mas ele vai buscar uma conversa legal, um network, né? Fazer uma ligação entre clientes ali para poder eles terem negócios estratégicos dentro da barbearia. E isso é importante para você ver que lá na Inglaterra ou no Brasil é na mesma, né? A mesma profissão, mas gera conexões. E eu acho isso aí importante pra caramba, cara. E a gente quer fazer mais uma pergunta aqui pra você, Washington. Seguinte. Quando você chegou lá em Londres, você já conseguiu trabalhar como barbeiro ou você teve que fazer outra coisa primeiro para improvisar? Cara, eu consegui porque eu fui
seco para isso acontecer, entendeu? Você já foi direto pro mercado da barbearia. Justamente. Eu não cheguei perguntando quanto que eu ia ganhar, se ia me pagar por hora, como que ia ser. Eu já fui, eu falei, ó, eu tenho que trabalhar como barbeiro. Eu posso entrar numa barbearia e, sei lá, na primeira semana ali, a pessoa não me pagar nada, só para me mostrar meu serviço. Então, uma barbearia, pelo menos para pegar alguém para trabalhar sem ganhar nada, eu ia achar. Sim. Então, eu fui com essa mentalidade. Aí, achei uma barbearia que era aluguel de cadeira. Aí, eu fui, aluguei a cadeira. Comecei a trabalhar lá, só que era um salão feminino e não foi para frente. Por quê? Eu pagava o aluguel da cadeira e não tinha retorno porque lá não tinha movimento para eu cortar cabelo. Sim, não tinha demanda. Não tinha demanda. Então, enquanto eu estava lá, eu já ficava pesquisando outra barbearia. Foi onde eu achei uma outra barbearia, que lá o cara tinha 3 cadeiras, mas uma estava inativa porque não tinha espaço para o barbeiro trabalhar. Ele rodava com 2. Aí eu virei para ele e falei, cara, ó, o negócio é o seguinte, eu posso trabalhar na outra cadeira, isso não é problema nenhum para mim, se não for um problema para você. Aí ele falou, cara, a gente faz um teste e você testa aí, você tem material, você consegue vir amanhã? Aí eu já deixei a outra barbearia, que eu já tinha pago o aluguel, deixei o aluguel para trás, perdi um dinheiro e fui em busca da nova oportunidade. E lá eu comecei a trabalhar e aquela coisa, do começo da barbearia você não começa a ver o dinheiro, porque o cliente tem que pegar credibilidade, igual aqui. Sim. Então eu já estava treinado com aquilo e esperei. Na hora que o cliente, cortei esse mês que vem ele é meu. Eu estava entregando um bom atendimento. Trabalhando na fidelização, né? Isso, mas até isso acontecer eu tinha que pagar minhas contas, porque lá você ganha mais, mas você paga mais também para viver. Sim. Então eu saía da barbearia 7, 8 horas da noite e ia fazer entrega de bicicleta, de delivery de comida lá. Caramba, aí pra você ver. E uma coisa que a gente repara muito, Austin, porque é notório a mentalidade. Então, hoje no mercado de barbearia, a gente enxerga muito barbeiro que está com a mentalidade pequena. Por exemplo, você desapegou de um aluguel que você já tinha pago, você desapegou de moradia, né? Se morava no Brasil, estava com uma vida confortável, teoricamente, foi para lá, arriscou tudo. E hoje a gente vê muito barbeiro, por exemplo, usando máquina de R$300, porque não quer desapegar de um valor melhor, para colocar um equipamento melhor, para oferecer uma experiência melhor para o cliente, para trazer uma experiência mais visual também ali da bancada, investir mesmo no brand, né, da carreira, da fidelização ali do cliente, por apego às vezes em R$700, R$800, mas o mesmo cara come iFood todo dia e gasta um salário mínimo de iFood durante o mês ali. Não quer ter a máquina do ano, mas quer ter o celular do ano às vezes, não sendo quer... que o que traz o recurso é a máquina. Exatamente, então a gente enxerga muito aí a questão da mentalidade, né, de progresso, independente de você ser colaborador ou não, mas você estava sempre buscando, né, a melhoria ali e tal, e andar mesmo para frente, conquistar e com garra e com força, né, cara? Porque não adianta a gente aguardar a motivação, né? Motivação, ela não existe, a motivação que existe é a disciplina. É o cara saber que aquilo ali tem que ser feito todo dia, porque o que muda de homem para um menino é que o menino, ele faz o que ele quer, o homem faz o que precisa ser feito, né? Isso é interessante pra caramba. Mas nessa jornada aí, quando que você, assim, decidiu mesmo ter sua própria barbearia lá? Foi uma oportunidade, cara. E um detalhe, traz também o nome dela no final, assim, da contextualização. Sim, aí. sim. É o mesmo nome da que eu tinha abrido no Brasil. Ah. É o mesmo nome. Madoc Barbershop. Aqui no Brasil era Madoc Barbearia, eu abri o Madoc Barbershop. Então foi o seguinte, essa mesma garra que eu cheguei para fazer acontecer, como eu fui dono de barbearia aqui no Brasil, eu sabia o que eu queria de um colaborador. Então eu cheguei para eu pensei o seguinte, ó, eu vou ser o colaborador que eu quero ter. Então, independente se eu saía mais tarde, se eu tinha que trabalhar mais tarde, eu chegava mais cedo. O horário de abrir era 9, eu chegava, já tinha a chave da barbearia, o rapaz me deu a chave da barbearia, eu comecei a chegar mais cedo para limpar a barbearia e automaticamente pegar os clientes que chegam primeiro. Eles chegavam na barbearia mais cedo, eu estava lá limpando, ô, fulano de tal tá chegando, eu falei, cara, ele vai chegar 9 horas, você fica à vontade aí, se quiser ter uma aguinha aí, e eu vou limpando aqui, na hora que ele chegar ele te atende, pode ser? Muitos falavam que pode ser, mas outros me davam oportunidade, então eu conseguia fidelizar um pouco mais nisso. Você criava a sua oportunidade, né? Isso. Então, o dono da barbearia, quando ele chegava, via a barbearia, um ambiente pronto para ele trabalhar, limpo, organizado, e via que já entrou recurso, sendo que todo mundo costumava chegar às 9 ou um pouquinho mais tarde. Ele já chegava, já viu atendendo, já viu a barbearia limpa. Pô, o cara tá fazendo por onde? Ele tá fazendo valer a cadeira. Então, aquilo ali foi me abrindo muitas oportunidades. E aí, nisso, ele abriu uma nova unidade em um bairro vizinho.
E aí ele começou a tocar lá e tal, só que aconteceu alguns imprevistos para ele e ele achou que não seria viável. Sim. Aí eu vi que ele estava querendo vender e eu peguei e falei, ó, o recurso que eu tenho é esse, se você quiser vender, eu estou disposto a comprar. Aí ele tentou vender para um pessoal, tentou vender para outro, não conseguiu e por fim a gente chegou num acordo e com 6 meses de Inglaterra eu comprei minha barbearia. Caramba, rápido, né, bicho? E o engraçado é que, assim, a galera, ela vê uma história dessa e ela só enxerga o resultado, né? Mas, assim, atrás do resultado tem muita construção. Não adianta o cara achar... Por mais que 6 meses, olhando agora, parece que é rápido, cara, mas 6 meses são 180 dias. Sim. Então, você imagina o cara ali, 180 dias, no batente ali, agarrado mesmo, assim, moendo, né? Pensando, todo dia, o cara que ele tem a garra, que ele pensa, que ele quer conquistar, a gente passa muito por isso aí, você vai tomar um banho debaixo de chuveiro ali, você tá raciocinando, cara, como é que eu vou fazer para vencer amanhã? Né? Você vai tomar uma água, cara, como é que eu vou fazer para poder melhorar a qualidade de vida da minha família? Então, assim, por mais que agora, você contando depois que já foi feito, que você já construiu, que deu tudo certo, parece que foi fácil, parece que foi rápido, teve garra, né? Porque 6 meses são 180 dias num país que você não conhecia nada. Justamente. E pra gente que tem a família, você casou, tem sua esposa, eu tava vindo com o filho aí agora. Sim. Eu casei. A partir do momento que eu casei, a responsabilidade ela dobrou. Porque eu sabia que ela era minha dependente. Então eu levei ela para a Inglaterra, longe da mãe dela, longe dos pais, dos amigos. Então, nesse primeiro tempo, tudo que ela tinha era confiar no meu sonho. Então, quando eu saía de casa, eu falei, velho, eu tenho que fazer virar porque tem ela. Entende? E assim, antes de achar uma barbearia, antes de achar tudo, a gente já saiu daqui com uma igreja lá. Uhum. A gente já saiu com esse pensamento de, tipo assim, não, a gente vai chegar lá e a gente vai morar perto de uma igreja. Não procurou lugar bem localizado para trabalho nem nada. Uma igreja e vamos morar perto da igreja. Sim. Então, a primeira coisa que a gente chegou foi no culto. E a gente entregando a mão. Tá gravando, é? Vai lá, vai lá. E a primeira coisa que a gente fez foi entregar tudo na mão de Deus. Então, por que eu digo isso? Porque não existe coincidência nas coisas que eu vou te falar. Uhum. Mas olha só para você ver. Esse período de 6 meses que eu trabalhei foi o prazo do meu visto. O visto de turismo ele é 6 meses. Sim. E esse tempo todo que eu trabalhei com entrega de comida, na barbearia, economizando e tudo mais, foi exatamente esse valor que eu juntei, foi o valor que o cara ia vender a barbearia. Ele chegou e falou, ó, o valor é tanto. Eu poderia ter falado assim, não, é tudo que eu tenho, porque realmente era tudo que eu tenho. Eu saí daqui do Brasil, eu não tinha nada. E assim, tinha acabado de casar e tal, cheio de sonhos, a gente querendo comprar casa, querendo fazer acontecer. E assim, e teve o dia da barbearia do Brasil também que eu tinha vendido, tinha pouco tempo. Micharia, porque era barbearia de bairro. Uhum. Mas assim, ajudou a complementar nesse valor. E eu conversei com a minha esposa, falei, olha, é arriscado, é um risco muito grande que a gente está correndo, mas eu sei que pelo ponto e pela experiência que eu tenho, a gente consegue fazer virar lá. A gente orou, conversou com Deus e tal, pegou nossos recursos, tudo, e investimos na barbearia. Cara, é interessante você falar isso aí. Só voltando lá na fala ali da criança ali, só a gente que casa é que entende a diferença, é o que separa os homens dos meninos. Porque quando você é solteiro ali e tal, você tá pondo só você em risco, né? Agora, quando entra uma pessoa, que você se torna responsável por aquela pessoa, aí o jogo muda pra caramba. O peso disso realmente traz muita maturidade, principalmente pro homem. Sim. Mas você falando aí sobre a questão de basear a fé em Cristo ali, eu acho interessante, inclusive, assim, um dos meus pilares mesmo é acreditar em Deus, né? Seguir, honrar a vida que Ele me deu, e isso prosperando e transbordando para outras pessoas, né? Inclusive hoje, por exemplo, a gente tem colaborador dentro da New hoje que fatura 6 mil, 8 mil, 4, 5. Então, interessante que uma galera que antigamente ganhava 1.800, ganhava 2 mil reais, hoje a galera dobrou, né, de renda e mudou a vida pra caramba e vem mudando mais. A gente vai buscar isso assim, isso é o mínimo, né? O céu é o limite. Uhum. Mas o importante é que a gente está sempre buscando a oportunidade. Olha só, você teve a fé em Deus, mas você se preparou. Por mais que você buscou a Deus todos esses 6 meses, mas você tinha o recurso na conta para comprar. Sim. Então, muito provavelmente, se você não tivesse o recurso na conta para comprar, você não ia estralar o dedo aqui e Deus ia mandar um dinheiro na sua conta. Então, a fé sem obras, ela é morta. Sim. E você uniu sua fé com suas obras, né? Que é algo muito importante aí quando se trata de basear na fé em Deus, né? A galera às vezes tende muito a usar Deus como uma muleta.
Ah, não, vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo. Mas aí o cara não trabalha para isso, não faz nada, não abre mão de nada, não tem disciplina, não tem proatividade e aguarda Deus entregar tudo de mão beijada e mastigado. A gente sabe que se você for acompanhar pela Bíblia mesmo, não é assim, né? Deus não dá nada mastigado para ninguém, sempre tem um esforço de lá para cá para receber as bênçãos de Deus, né? Agora, cara, eu queria fazer uma pergunta para você que a gente sabe que hoje no Brasil é um dos países com os maiores índices de miscigenação, né? De mistura ali de raças. Então, assim, no Brasil hoje, por exemplo, tem vários tipos de cabelo. Cabelo crespo, cabelo ondulado, cabelo caracolado, cabelo liso, né? Então tem várias formas de cabelo ali hoje no Brasil. Praticamente todas as texturas de cabelo existentes tem no Brasil. Então hoje, como você está lá em Londres, na Inglaterra, o cenário é outro, né? O que você vê, assim, tecnicamente, que a galera que muda de lá para cá? Na prática ali do dia a dia de um barbeiro, você cortou cabelo no Brasil, você foi para Inglaterra e cortou cabelo. O que você achou assim que teve de mudança técnica? Ou não tem a mesma coisa? Eu acredito que a vantagem do brasileiro na barbearia é essa. O brasileiro cliente ou o brasileiro barbeiro? O brasileiro cliente e o barbeiro. Eu vou te falar por quê. Porque o cliente que é brasileiro, ele consegue se encontrar em várias barbearias. Por exemplo, eu sou negro, tenho cabelo afro. Sim. Então lá tem a barbearia do inglesão britânico mesmo, que é o cara, sei lá, alemãozão, altão, cabelo lisinho. Essa barbearia, eles têm costume de trabalhar com esse tipo de cabelo. Eles não vão trabalhar com outro. Claro que se você entrar, eles não vão mandar você sair. Sim. Mas assim, não é a especialidade deles. Tem os asiáticos. É uma barbearia que eles deixam claro que é de asiático. Se eu entrar lá, provavelmente eles não vão acertar no meu cabelo. Mas tem a barbearia de jamaicano. Eu entro e lá eles vão ter mais o molejo com o meu cabelo, porque é uma coisa parecida, entendeu? Ou um africano, e que seja. Mas o barbeiro, ele tem a vantagem pelo seguinte: qualquer barbearia que você jogar um barbeiro brasileiro, ele desenrola. Porque ele corta na tesoura, ele faz o degradê bem, ele sabe cortar o cabelo liso, ele sabe cortar o cabelo crespo. Entende? Essa mistura favorece a gente. Então o barbeiro brasileiro fica mais multifacetado ali, né? Isso. A barbearia brasileira, como eu abri a minha barbearia brasileira, eu atendia tudo. Entendi. Tem vídeo meu que eu coloquei lá no Instagram lá que a gente ia gravando assim, tinha 4 nacionalidades dentro da barbearia. Uns caras cantam, com cabelo diferente, falando com sotaque diferente, um inglês diferente. A gente atendia todo mundo. E como é que você enxerga o mercado de barbearia hoje no Brasil, na sua visão assim, comercial? Na tratativa que você tinha lá dentro da Inglaterra, inclusive o pessoal tem até um termo, uma gíria, né, que utiliza assim, o cara ali é padrão britânico, com horário, porque geralmente em Londres ali, na Inglaterra ali, a galera é muito pontual, né, quando se trata de horário, são muito responsáveis, muito respeitosos nesse tema aí. Como é que você enxerga isso hoje dentro do Brasil? Se fosse pra você poder dar uma escala ali de 0 a 10 para o amadorismo ou profissionalismo do barbeiro e da barbearia brasileira, como é que você enxerga isso aí? Lá eu percebi que eles têm o costume de chegar um pouquinho antes. Você marcou aqui, ou o cara entra na sua barbearia na hora certinha, ou um pouquinho antes. Aqui no Brasil eu tinha muito problema com trabalhar com agendamento, porque às vezes o cara atrasava 10 minutinhos, 15 minutinhos, aí você tinha que ajustar isso. Mas a nossa cultura ela tem que aprender demais, sim, com os britânicos e com os suíços, né? Sim. Na visão, isso aí você trouxe na visão do cliente, né? E na visão do profissional, como é que você enxerga, mediante a experiência que você teve? No Brasil você chegou a ter colaborador? Tive. Teve colaborador? Como é que foi a experiência? O que você acha assim, que teve diferente do colaborador que você teve lá na Inglaterra pro colaborador que você teve aqui no Brasil? É basicamente a mesma coisa. Eu não tive a oportunidade de contratar um britânico. Eu trabalhava em barbearia brasileira, a gente atendia 60% brasileiro e 40% gringo. Que aí veio várias nacionalidades diferentes. Então eu contratava sempre brasileiro para trabalhar junto comigo. Até pela cultura, a forma de lidar, eu achava mais fácil. Mais viável, né? Mas eu gostaria muito de ter conhecido um colaborador britânico, para ver qual que é e dar esse feedback, mas eu não tive. Entendi. Mas assim, dentro da cultura britânica ali, por mais que o barbeiro que trabalhou com você era brasileiro, ele já tinha aderido à cultura britânica? Um pouco. Um pouco? Como é que ele era, por exemplo, com horário? Ele era britânico? Sim, com horário lá, você acaba aderindo isso porque, por exemplo, a questão do transporte. Sim. O transporte, o ônibus, por exemplo, todo ponto de ônibus tem um horário que o ônibus vai passar. Entendi. Lá? Todo ponto de ônibus tem. No ônibus tem o horário que ele vai estar em cada ponto.
Então, assim, você pode contar com o transporte público, o trem também. Raras às vezes acontece algum acidente e tem que parar a estação. Mas normalmente é no horário. Se você sair de sua casa aqui agora, ó, o ônibus vai passar 6h06, você olha aqui, opa, 6h05, 6h06 ele chega. Então eles são mais organizados, Isso, né? A então, cultura britânica ela é mais pontual. O colaborador ele não tem aquela desculpinha, o ônibus atrasou e tal, então ele já quebra muita margem para isso. Sim. Mas é por causa mesmo da organização deles. A cultura deles é uma cultura de organização, de pontualidade, mais respeitosa, né? Justamente. O Osto, agora a gente estava trocando ideia ali antes, a gente estava tomando um café, né? Eu achei bacana que a gente entrou no papo assim, da visão mais do gestor, né? Do negócio. Aí você me citou sobre a questão do galpão lá, eu queria que você me explicasse direitinho como é que é a situação, o que é que você pensa, como é que é construído esse negócio que você está imaginando hoje. Eu pensei mais na questão na minha cabeça seria uma coisa mais fácil de gerir, seria uma novidade e talvez uma nova tendência. Sim. Dependendo da forma que fosse trabalhado. Uhum. Porque você concorda comigo que quando veio a barbearia por assinatura, sim, muita gente não ficou receoso? Sim. Como assim? O que é isso? Porque o começo ele é estranho, muita coisa tem que ser ajustada. Essa questão da padronização, os programas que serão usados para acompanhar isso, a forma que você vai divulgar esse serviço, qual que é o atrativo do cliente? A sua cadeira é o atrativo do cliente. Sim. E eu com certeza saindo, vou comentar com outra pessoa, fiz a barba num lugar ali que tem uma açaí na cadeira, os caras têm. Uhum. É um atrativo, é um diferencial. Então o que vai ser o diferencial desse projeto? Só que tem os desafios que é a novidade. Sim. O que eu pensei? Um galpão, várias cadeiras, muitas cadeiras. Então são muitos barbeiros. Pode trabalhar com agendamento? Pode. Mas seria uma coisa que a pessoa entraria e tivesse um padrão. Entendi. Entende? Então, assim, a gente vai trazer agora uma construção mesmo da ideia, tá? E a alocação, que eu tinha citado naquela hora. Isso, a locação da cadeira. Então a ideia é montar um galpão, por exemplo, ali 20 cadeiras, né? Cobrar, sei lá, R$70 a diária da cadeira, R$100 para a conta ficar mais redonda, certo? Então beleza. Mas aí, a gente vai entrar nos trâmites mais complicados. Por exemplo, essa modalidade hoje dentro do mercado de barbearia, pela legislação brasileira, ela não tem amparo. Porque é o seguinte, a Lei Salão Parceiro diz o seguinte, você está cedendo o espaço, certo? Para um prestador prestar serviço dentro do seu espaço. E você tem que oferecer estrutura, você tem que oferecer a retenção do dinheiro, a retenção do capital, o repasse. No repasse, você já pode reter, por exemplo, a contribuição do INSS do colaborador, certo? Então, mediante ao meu ponto de vista, esse mercado hoje, por exemplo, dentro do Brasil, ele já existe em algumas barbearias, inclusive hoje dentro de Paracatu, se eu não estiver muito equivocado, salvo engano, tem umas 2 ou 3 barbearias que trabalham nesse formato, mas agora eu vou te trazer alguns contrapontos, sem entrar em detalhes, porque talvez a gente não tenha conhecimento jurídico suficiente para argumentar isso aqui. Mas, dentro dessa modalidade de negócio, vai pegar muito uma questão, qual o ROI de um investimento dentro do negócio? Uma suposição. Suponhamos que hoje você tem 20 cadeiras aqui, show, o negócio está rodando redondinho, seu colaborador vai te pagar R$70, R$100 a diária de sua cadeira, certo? E aí você vê a possibilidade de fazer uma reforma no local. Aí você vai fazer uma reforma assim, bacana para um espaço desse tamanho, sei lá, talvez R$150 mil. Você concorda comigo que você não tem motivação suficiente para entender assim, cara, eu vou reformar, vou fazer uma reforma aqui, vou mudar isso aqui para poder trazer um valor mais agregado? Será que o colaborador que está nesse local vai ter mentalidade suficiente para entender que você está fazendo uma força para trazer cliente, para aumentar a percepção de valor e te pagar R$20, R$30 a mais na diária, quando você for alugar ali, quando você for locar essa cadeira para esse barbeiro? Mas o barbeiro, e eu entendi seu ponto de vista, mas aí eu vou te questionar uma questão. O barbeiro, ele fica com você na sua barbearia, por quê? Por que ele escolhe a sua barbearia? Porque a gente oferece hoje dentro da New Will, a gente oferece PAC, que é um programa de aprendizado contínuo. Aí dentro do PAC a gente tem o PAC técnico e o PAC soft skills, que é dividido teoricamente ali em hard skills e soft skills. O nosso PAC de hard skills, como é que funciona? A gente busca fora algum aprendizado, por exemplo, técnica de tesoura, técnica de degradê, técnica de vendas, selagem e inúmeros outros serviços que a gente oferece dentro da barbearia. A gente traz, faz um acompanhamento ali todas as terças e implementa isso de uma forma que a mão de obra fique equalizada dentro do ambiente.
Outro detalhe é o pack de soft skills. O que são as soft skills? A gente traz treinamentos, por exemplo, brand, posicionamento pessoal, a gente traz mentalidade empreendedora e inúmeros outros detalhes que, se a gente for listar tudo aqui agora, vai tomar muito tempo. Dentro disso também a gente tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Como é que funciona um plano de desenvolvimento individual? Você identifica dentro da vivência do colaborador quais são, talvez, as ineficiências que ele tem naquele momento e trata elas de uma forma específica. Então, talvez você tenha um colaborador que se comunica muito bem e um colaborador que não se comunica muito bem. E aí, em contrapartida, o que se comunica muito bem precisa de um ajuste técnico melhor. E o que não se comunica muito bem, ele já está tecnicamente preparado. O que o PDI faz? O PDI ele equilibra isso. Ele vai treinar esse cara que se comunica pouco para se comunicar melhor, e ele vai treinar esse cara que se comunica muito para ser tecnicamente melhor. Então, outras coisas que a gente traz, por exemplo, metas, bonificações, inúmeros outros amparos, né? A gente cuida da parte jurídica ali da empresa, do barbeiro, então a gente consegue monitorar isso mais de perto e consegue ter uma gestão mais efetiva. Dentro dessa visão do colaborador enxergar esse valor no seu estabelecimento, existe um outro ponto. Quanto mais você coloca esse cara para performar, mais você também ganha. Então, essa motivação, ela vem em contrapartida, ela vem de forma mútua. Ou seja, eu vou ali e compro um treinamento de 10 mil reais, trago para o meu time todo vai aprender, o aprendizado é individual de cada um, eles carregam o conhecimento, é a única coisa que quanto mais você divide, mais ele multiplica, certo? E dentro dessa narrativa, a gente consegue fazer com que os barbeiros performem melhor, ganhem mais e a barbearia também ganhe mais, obviamente assim trazendo lucro para o bolso do proprietário, do gestor ali do comércio. Aonde que está o detalhe que eu quero te trazer assim, te contrapor a esse fator do aluguel da cadeira? Será mesmo que dentro da sua autoridade, dentro da cultura, dentro daquele estabelecimento, amanhã se você quiser implementar, por exemplo, um PAC, será que você vai conseguir colocar todo mundo lá dentro? Será que você vai conseguir desenvolver uma cultura que coloque todos na mesma bolha, dispostos a aprender, mediante a sua autoridade? E aí eu ainda vou te trazer mais uma questão dentro dessa questão. Se você consegue desenvolver essa cultura, por que não desenvolvê-la dentro do mercado formal, que tem amparo jurídico, que você vai conseguir ganhar mais e doar mais para o seu barbeiro? Porque você me trouxe aqui no início que a sua dificuldade é a gestão, certo? Você não quer uma gestão mais difícil. Mas se você quiser que essa galera compre sua ideia, você vai ter que fazer uma gestão profissional, uma gestão muito acima da média, para essa galera comprar sua ideia, porque no fim das contas o barbeiro é autônomo, certo? Sim. Então, para você fazer essa gestão para o barbeiro comprar sua ideia, o trabalho alugando a cadeira ou na comissão é o mesmo. O que vai mudar é porque, de uma forma, você vai gerir bem e ter um ganho limitado. Na outra forma, você vai gerir bem e os ganhos são proporcionais de forma simultânea, de forma mútua. Ou seja, quanto mais seu barbeiro ganha, mais você ganha. Quanto menos você ganha, menos seu barbeiro ganha. Então o interesse fica mútuo dos dois lados. Você está me dizendo que se eu fazer o aluguel de cadeira, eu vou limitar. Você vai limitar o seu ganho. O meu ganho. O seu ganho. O dele não. Isso. Aí o diferencial que eu te perguntei é o seguinte: o que faz o barbeiro trabalhar na sua barbearia? Você me falou o seguinte, eu vou ensinar ele, eu vou fazer ele crescer junto com a barbearia, eu vou potencializar a força que ele já tem, Sim. Vou enxergar os pontos positivos dele e vou agregar outros pontos de forma que ele consiga evoluir e ajudar outro colaborador a evoluir também. E fora isso tudo, depois que ele já tiver com essa carga toda, ele vai ter mais faturamento. E ele tendo mais faturamento, ele vai querer ficar na empresa. Nesse projeto de barbearia que eu imaginei, seria o seguinte: o que o barbeiro entraria é naquela questão de ele faturar mais. Ele vai pagar pelo valor da cadeira, um valor fixo, e ele vai ganhar mais. Se no próximo mês ele estiver ganhando mais, ele vai continuar pagando o mesmo valor. Só que quando essa notícia começar a espalhar e esse projeto começar a dar certo, o que vai acontecer? Mais barbeiros vão querer trabalhar nesse novo formato. O cara não está querendo tanta responsabilidade de abrir um ponto, começar, ele vai para lá. Só que para isso ele vai ter que passar por um treinamento. A equipe e tal vai fazer aquela padronização, estipular um POP para todo mundo, de material, de atendimento, de vestimenta. Uniforme? Não, por causa das leis. Mas de vestimenta e tal, e entregar tudo que os barbeiros precisam ali naquele ambiente. Quando todos eles estiverem ganhando, a barbearia estiver cheia e a notícia espalhou, porque os clientes também vão começar a chegar de tudo quanto é canto,
e a gente trabalhando no marketing forte, com essa novidade, o ambiente vai encher e eu consigo subir o valor da cadeira. Pô, acho que você vai subir o valor da cadeira, os caras vão querer sair. Não vai, porque eles vão estar ganhando muito mais do que se eles estivessem trabalhando em qualquer outra barbearia. E a minha gestão vai ser boa pelo seguinte, só que eu preciso criar essa marca e eu preciso aprender muito para gerir isso. Sim. Porque essa marca que vai segurar essa estrutura. Por quê? Se eu abrir um ponto grande, onde fica várias cadeiras paradas, um ou dois ali atendendo mais ou menos, e naquela coisa de não ganha, ganha, empata, quebrei. Sim. O investimento é um investimento alto, porque é uma coisa que é inédita. Só que o Brasil ele gosta do novo, o inédito. A notícia começa a espalhar, começa a causar burburinho, os próprios barbeiros grandes já começam, uns defendendo, outros criticando. Isso daí é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por quê? Esse novo formato vai chamar a atenção. Uhum. Aquele cara que está querendo começar a trabalhar num ambiente com padrão, roupinha adequada, sem investir muito para criar o próprio ambiente dele, a gente vai abraçar o cara. Sim. Então, nessas conferências de barbeiro, que tem um monte de gente querendo, quando pergunta assim, quem quer ter sua própria barbearia e todo mundo levanta a mão, se for numa conferência dessa, você vai pegar esse cara. Você vai na conferência e vai pescar esse cara. Ou, tem uma oportunidade para você. Tal. E você pode fazer algum projeto de, no primeiro mês, o cara experimentar, ver como é que é. Sim. Eu entendo perfeitamente. Porque a aposta maior desse projeto é a novidade. Sim. Eu entendo a sua visão e assim, eu só queria já deixar claro, né, entre parênteses ali, que esse mercado ele não é novo. Esse mercado dentro do Brasil hoje ele já existe. Inclusive, por exemplo, na minha história, na minha carreira, eu já trabalhei com um aluguel de cadeira durante aproximadamente ali 1 ano, tá? Dentro da New Will. E o que houve, cara, é porque é o seguinte, esse barbeiro que você está trazendo, eu não estou dizendo que são todos, tá? Estou falando da maioria. Esse barbeiro, eu gosto muito de fazer conta, gosto muito de matemática. Então vamos lá. Qual que seria uma realidade hoje diária da cadeira que você imagina assim que vai funcionar para essa ideia? Uns 2.000, 2,5 por mês? 2,5 por mês, bacana. Quanto que vai custar o corte dentro dessa cadeira, dentro dessa barbearia? Um corte padrão, uns 40. Pronto, R$40, beleza. Vamos lá, 2,5 a cadeira, né? Hoje, para você iniciar o negócio, você teria que ter, assim, para ter lucro, fazendo uma conta assim de cabeça bem de padaria mesmo, aproximadamente umas 20 cadeiras, para você começar assim, e pensar em ter retorno. Porque olha só, hoje para a barbearia rodar bem, você vai precisar ali mais ou menos de uma recepcionista a cada 5 profissionais, certo? Então se você tem ali 20 profissionais, então você precisa aproximadamente 4 recepcionistas, só que 4 em cada turno. Então por quê? Hoje dentro da normativa da CLT, um profissional pode trabalhar 8 horas diárias. A barbearia ela tem uma jornada mais extensa, que ela vai pegar ali na cultura brasileira de 9 às 20. Então, tratando da cultura brasileira, essa barbearia trabalhando de 9 às 20, então ela vai ter 8 recepcionistas, certo? Uma recepcionista hoje está em 1.700 e pouquinho o piso salarial do cargo de recepção. Você vai ter um custo com ela aproximado de mais 80% desse valor, que é onde você vai trazer INSS patronal, INSS dela mesmo, né? O FGTS você tem que depositar para ela também. Então vamos lá, vamos fazer a conta mais simples aqui. Então vai ficar mais 80%, 350 vezes 8. Então de custo inicial, só de recepção, você vai ter R$25.200 de salário para recepção. Aí vamos jogar aqui mais água, luz, internet para 20 barbeiros hoje. Se fosse para fazer uma média assim, jogar por cima, uma conta de padaria também, a gente vai jogar ali mais uns 10 mil, entre água, luz e internet, para essa galera tudo rodar, né? Então, mais R$10.000. Então já foi para R$35.000. Quanto que você imagina que seria o aluguel de um galpão com esse porte hoje, para 20 cadeiras bem organizado? Uns 8, 9 mil. Isso, trazendo para Paracatu aqui, eu acredito na realidade vamos arredondar para uns R$10.000, né? Então, mais R$10.000. R$45.200 de custo fixo operacional até o momento. Isso aqui fora para você trazer cliente para 20 barbeiros, você vai ter que investir num marketing pesado, você vai ter que ter uma equipe de audiovisual para trabalhar aquilo ali. Vamos jogar aqui mais uns R$5.000 de marketing. R$50.200 de custo operacional fixo. Então qual que é a minha ideia aqui, só para você
entender, se você tem 50 mil reais e cada cadeira vai te dar ali na média de 2 mil reais, 20 cadeiras está dando 40 mil. No fim das contas, a conta não fecha, entendeu? É um negócio que, na ideia, é uma maravilha, mas para quem já vivenciou a prática, eu até te convido a buscar outras pessoas que experimentaram esse modelo de negócio para você entender o que isso aí traz de retorno ou não. Mas, assim, na prática, não é um negócio escalável, você vai ter uma dor de cabeça, assim, extremamente absurda, né, com a gestão. Você vai ter que ter uma gestão impecável, uma gestão muito eficiente e, no fim das contas, você não vai ganhar a grana, entendeu? Talvez com esse mesmo esforço, ou metade desse mesmo esforço, metade do mesmo investimento, metade do mesmo custo operacional, você vai conseguir ser bem remunerado, você vai conseguir ganhar a grana. O BO hoje do mercado brasileiro é exatamente que o barbeiro, o gestor de barbearia, nem tanto o barbeiro, mas o gestor ele é muito amador. O gestor é o cara que mete a mão no caixa da empresa para poder comprar um lanche para ele. É o cara que mete a mão no caixa da empresa para abastecer o carro. É o cara que mete a mão no caixa da empresa para pagar a prestação de um carro novo. E aí esse amadorismo é que destrói a visão do mercado brasileiro e está dando espaço para outras pessoas que são empresários entrar para dentro do mercado e assim engolir pequenas barbearias que estão trabalhando com gestão amadora. Então assim, eu entendo seu ponto de vista, é legal a ideia, tá? Te aconselho a analisar mais, passar um pente fino mesmo para você entender o que você está fazendo. E eu, no seu lugar, um único conselho que eu poderia te dar, cara, é gestão, ela vai ser complicada independente do formato de negócio, porque a gestão eficiente é aquela gestão que transformar tudo que é difícil em uma visão fácil. A missão de um gestor é ser um facilitador. Então é pegar algo que é difícil, por exemplo, um pop. Ah, cara, não adianta você entregar um jornal, né, para o barbeiro, falar assim, ó, você vai seguir assim, 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 você vai chegar ao cliente, você vai colocar a capa assim, você vai estar nessa posição, 45 graus, vai chegar a entrevistar o barbeiro. Então, quanto mais você dificulta a vida de quem está chegando, mais você dificulta a vida do gestor. Então, a tendência do gestor é desenvolver mesmo uma cultura de forma que essa cultura seja disseminada em forma de osmose. Então, naturalmente, ela vai ser repassada, né, de um profissional para o outro. Mas sua ideia é legal, bacana pra caramba. Não sei como é que é fora hoje do Brasil essa questão da legislação. Eu sei que no Brasil hoje não seria um negócio formal, talvez com o estudo de um advogado profundo ali seria bacana. E é isso aí, cara. Mas como é que é assim? Você tá pretendendo voltar pro Brasil para empreender? Ou você tá num tempo assim, tirando um tempo sabático para você? Você deixou a barbearia lá? Como é que tá hoje a jornada sua? Agora eu tô num sabático. Pelo menos aí os próximos 4 meses. Eu e minha esposa passamos um tempo lá em BH, agora a gente está aqui em Paracatu. Vamos fazer uma viagem agora. E a gente está pensando como a gente vai se posicionar no mercado brasileiro, que Sim. Hoje, para mim, é o melhor mercado que tem para se trabalhar. Lá fora é muito bom, tem bastante oportunidade. A questão do imposto, a gente fala muito sobre a taxação de imposto no Brasil, mas lá fora também se reclama muito sobre isso. Então isso é uma questão global. E apesar de a gente ter nossas dificuldades com política e etc., mas o Brasil tem muito espaço para desenvolver, para crescer. E eu percebo que agora é o momento do Brasil também. Então a gente está querendo enxergar essa oportunidade, não só na área da barbearia, mas em outras áreas também. Estou conversando com bastante gente. Essa ideia que eu tive dessa barbearia e tal, é um projeto que eu ainda não desenvolvi, eu só imaginei, conversei com um rapaz, inclusive lá na Espanha, e ele está se dando bem nesse mercado. Mas é igual você falou, tem que entender a legislação e entrar com cálculos e entender tudo. Ciente, né? Isso. E no seu ponto de vista hoje, qual que é o cenário ideal assim, para uma barbearia? Qual que é a estratégia ideal? Porque hoje a gente tem muita, né? Tem o plano de assinatura, que é uma coisa que para mim é nova. Tem essa questão da discussão de quanto pagar para um colaborador. Qual que você acha que é o ideal hoje em dia? Assim? Então, analisando friamente hoje o mercado da barbearia, eu não consigo enxergar, eu opto por não enxergar com uma régua generalista que o mercado olha, igual você falou. Então, a gente tenta sempre muito sair fora da caixa, né? Subir no helicóptero mesmo, olhar a situação mais de longe para entender qual que é a real dor. Talvez a galera confunde muito o percentual que você deve pagar para um barbeiro com quanto um barbeiro deve ganhar. Hoje, na realidade do Brasil, eu acredito assim, que um barbeiro minimamente razoável, um cara que se comunica ok, não precisa ser excelente comunicador, e que tem uma técnica ok, que não é o melhor ali da cidade, não é o melhor talvez nem do bairro, mas esse cara deve ganhar minimamente ali uns 5 mil reais. Isso vivendo hoje dentro de Paracatu com 100 mil habitantes, que é o interior. Então, eu acredito que em cidades maiores seja ainda maior esse piso salarial, né, digamos assim, de faturamento, então o barbeiro é MEI. Mas, então,
qual que você prefere, por exemplo, 10% de Paracatu ou 2% de Nova York? Entende? Então é uma discussão que não faz sentido. A galera fica assim, mas eu acho que um barbeiro minimamente deveria receber 70%. Meu amigo, receber 70% em uma barbearia que você fatura 4 mil é 2.800. Receber 35% em uma barbearia que você fatura 20 mil reais é 7 mil reais. Então, na onde que é melhor? Qual que é melhor? Então, eu não me apego ao percentual, eu me apego a qual o potencial que esse colaborador tem para faturar dentro da minha empresa. E aí você vai precificar, até porque muda muito o jogo. Olhando com visão de gestor, hoje dentro do mercado de barbearia, quanto mais você fatura, maior é a sua alíquota. Então, o sistema brasileiro, apesar de que essa questão dos impostos ela é uma questão global mesmo, como você trouxe, isso é interessante, mas o sistema brasileiro ele trabalha sempre ao contrário. Quanto mais você produz, mais você paga. Então, ele vem te encolhendo suas margens, você tem que ter estratégia para isso. E a estratégia hoje dentro do mercado de barbearia é o cara conseguir agregar valor, entregar mesmo experiência para o cliente, não ter viés de ele imaginar o que é a experiência para o cliente, mas conhecer isso do cliente. O maior erro que eu enxergo hoje dentro do mercado de barbearia, por exemplo, é barbeiros tentando adivinhar o que é a experiência para o cliente. O cara não faz um NPS dentro da barbearia dele, o cara não pergunta para o cliente dele, cara, o que você acha que a gente podia melhorar aqui, que ia mudar a sua experiência dentro da barbearia? Talvez eu, como barbeiro, olho para o cliente e penso assim, cara, eu vou gastar 1 hora para atender esse cara aqui, porque eu quero oferecer uma experiência bacana para ele, mas o cara é empresário, talvez ele tenha ali 20 minutos para chegar, cortar o cabelo, ele só quer ser bem atendido, ter um corte legal, tá num ambiente com ar-condicionado para ele não suar, e talvez até igual você teve a experiência lá dentro da New Will hoje, tem uma cadeira ali com uma massagem, ou seja, 20 minutos foi o suficiente para você fazer sua barba, tá num ambiente bem climatizado, tomou uma água, teve uma boa conversa, uma massagem, relaxou e hoje, agora você está aqui gravando um vídeo aí com a gente. Então, a experiência do cliente, ela é o que importa. Se é ela que importa, se é ela que gera valor, por que eu não saber isso da boca do cliente? Entende? Então, para mim, hoje, a melhor estratégia para o cara que quer engajar, que quer fazer uma barbearia crescer, é ele entender a experiência do cliente, porque a partir do momento que você fideliza o seu cliente, não tem nada mais que te prende. Um profissional saindo e indo para outro local, se o outro local não tiver a mesma estrutura, não tiver a mesma climatização, não quer dizer que o seu cliente vai retornar, mas a possibilidade é alta. Então, quanto mais você consegue empregar estrutura, quanto mais você consegue agregar na experiência do cliente, mais você consegue construir um negócio sólido e que vai sustentar as oscilações do mercado. E onde é que entra, né? Dentro do mercado não tem brincadeira, cara, é tubarão engolindo sardinha. Então, o barbeiro hoje dentro do mercado, o barbeiro colaborador, enquanto ele não juntou ali uma grana legal para ele poder montar mesmo a barbearia dele, ele é uma sardinha no ponto de vista do cliente. Porque o que o cliente quer? O cliente quer uma estrutura. Então, hoje, se eu tenho uma estrutura de R$500 mil, uma estrutura que oferece uma experiência premium para o cliente, uma experiência diferenciada, amanhã esse barbeiro sai, tecnicamente ele é bom, mas aonde que o cliente vai ficar? Onde tem um outro cara tecnicamente também muito bom e que tem um papo legal, que está na frequência dele, que tem uma estrutura boa, ele vai seguir o barbeiro para a barbearia nova que ele vai abrir, que talvez tenha só uma cadeira, tenha um ventilador, que é o que ele tem condições ali naquele momento, entende? Então, sair de uma barbearia hoje como colaborador, se fosse na minha realidade, eu sairia disposto já a correr um risco maior, né? Ir no banco, pegar um capital legal e oferecer minimamente o que eu oferecia dentro da outra empresa para o meu cliente. Então, estrategicamente, eu abriria dessa forma. Cara, onde eu tô? Tá bom, meu cliente está gostando? O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? E você já começa a fazer um mapeamento ali dentro, para na hora que você sair, você já dá um tiro certeiro. Porque, minimamente, o cliente que cortava com você lá, se ele tem a mesma estrutura nesse novo local onde você vai, se ele tem a mesma tratativa, a mesma experiência, ou talvez até melhor, você consegue fidelizar, você consegue carregar mais, e esse cara vai se tornar um evangelista da sua marca. O que é o cliente evangelista da sua marca? É o cara que corta o cabelo com você, mas quando ele sai daqui, quando ele sai da sua barbearia, ele vai pra rua e ele comenta de você. Ele fala com um amigo, ele fala com um tio, ele fala pro vô, ele fala pro primo, ele manda todo mundo pra lá. Quer dizer que vai todo mundo? Não. Mas se cada um mandar mais um, no final do mês é o dobro. E isso é uma estratégia muito viável que eu enxergo hoje dentro do mercado de barbearia, né? Que o pessoal às vezes é muito amador, mas se você estudar um pouquinho sobre gestão, um pouquinho sobre estratégia, sobre marketing, sobre brand, e não parar de aprender, você consegue enxergar muitas oportunidades, né, dentro do mercado de barbearia. Isso é muito interessante. Agora, Washington, para a gente finalizar o vídeo, né, para não ficar muito extenso, eu queria que você trouxesse um conselho, né, dentro de toda a vivência que você tem aí no mercado de barbearia, de tudo que você já viveu, né, mudou para Londres, Nova Lima, né? Abriu uma barbearia em Nova Lima, aí fez um curso, correu, abriu sua unidade, teve sua experiência dentro do Brasil, fora do Brasil, agora está retornando para o Brasil. O que você tem de conselho hoje para a galera da barbearia? Uma frase que se fosse para você faltar hoje, né? Amanhã o Washington foi embora,
Vamos deixar uma memória dele aqui, vamos escrever na parede aqui uma memória do Washington. O que você deixaria de conselho para a galera da barbearia hoje? Cara, isso é um conselho que não é meu, é um conselho que eu peguei e eu levo comigo. É um conselho de Salomão. Não para de investir em sabedoria. Junta tudo que você tem, investe em sabedoria, investe em aprender, em fazer curso, em ir atrás de se desenvolver. Ouça as pessoas certas, que com certeza o sucesso ele vai chegar. É um excelente conselho, né, cara? E assim, você vê que já parte da premissa da sabedoria, né? Porque o fato de investir dinheiro em conhecimento já é sabedoria. Isso é muito legal, conselho bacana. Então, galera, é isso aí. Conselho do Washington, direto de Londres para vocês. Invista em conhecimento, tá? Porque conhecimento é a única coisa, a única riqueza que existe no mundo hoje, que quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Você que é gestor, não tenha medo de repassar conhecimento para o seu time. Um time mais bem preparado é o que vai crescer a sua empresa. Não adianta só você estudar, só você correr atrás, porque vai ficar pesado e você não vai conseguir ir longe. Mas com um time, você não tem ponto final, você só tem aonde começar. Depois, o céu é o limite. Fechou? Então fiquem com Deus. Manda um abraço pra galera aí, Washington. Aquele abraço, fique com Deus. Se quiser deixar seu Instagram aí pra galera seguir. Segue lá, Madoc Barbershop, _UK, e acompanha a nossa trajetória lá, vai ser um prazer tirar qualquer dúvida lá no direct lá. Obrigadão pela oportunidade mais uma vez, e é isso. É isso aí, Washington. Valeu, nego. Tamo junto. Foi um prazerzão trocar essa ideia com você, viu, nego?